Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar algo da parte de Deus. O porquê tanta dificuldade para você orar. Por que você está enfrentando esse desânimo, essa fraqueza ou essa dificuldade extrema para você orar, para você ter uma vida de oração? Deus ele colocou isso no meu coração porque, irmãos, nós vivemos um tempo que, infelizmente, um dos maiores desafios do cristão na atualidade é justamente nós termos uma vida constante de oração, uma vida sólida. Muitas pessoas, elas não conseguem ter uma vida de oração firme, sólida, constante, enfrentam muitas dificuldades. E o porquê que isso acontece? Bom, eu quero aqui compartilhar 3 principais motivos. Claro que existem muitos outros, mas eu quero deixar aqui esses 3 principais motivos que pode ser uma resposta para você. Inclusive pode responder os seus questionamentos e te ajudar para que você entenda o que está acontecendo. Bom, o primeiro motivo que eu acredito e que a Bíblia deixa bem claro do porquê muitas vezes enfrentamos dificuldades na oração, aquela luta, aquele desânimo, aquela fraqueza, aquela dificuldade extrema, é porque muitas vezes existe uma guerra espiritual que está cercando a sua vida. A Bíblia fala lá em Daniel, capítulo de número 10, que o profeta Daniel ele estava em oração, num propósito com Deus, porque Deus havia revelado algo tremendo para ele, havia revelado uma palavra para ele, e havia uma guerra que envolveu a vida de Daniel a partir daquela revelação. A partir do momento que Daniel começou a orar, a interceder, aquela guerra estava ali cercando a vida dele. Então a Bíblia deixa bem claro que existem guerras espirituais que cercam as nossas vidas e muitas vezes a dificuldade na oração, o desânimo para orar, essa fraqueza inclusive para você ter uma vida de oração, muitas das vezes é devido a essa guerra que está cercando a sua vida. Ou seja, anjos e demônios que estão lutando entre si por causa de você. Os demônios, claro, porque querem te destruir, querem roubar, querem matar, querem atrapalhar os propósitos de Deus na sua vida. E os anjos que estão justamente lutando, trabalhando para trazer a resposta, trazer a providência, abrir porta, proteger, livrar, fazer a vontade de Deus acontecer. Então, a Bíblia deixa bem claro que quando estamos em guerras espirituais, guerras que cercam a nossa vida, muitas vezes nós sentiremos os efeitos na oração. E é por isso que às vezes vem essa dificuldade para orar. Uma outra palavra também, que deixa bem claro isso, é em Efésios 6,10. A partir do verso 10, quando Paulo fala ali da armadura, ele vai falar que a nossa luta, a nossa guerra não é contra sangue e carne e sangue, mas sim contra principado, potestade, dominadores, hostes espirituais amados, ou seja, demônios que estão batalhando. E existe uma guerra que cerca a nossa vida. E muitas das vezes isso afeta a vida de oração das pessoas. Quem sabe você está com essa dificuldade para ter uma vida de oração ou para orar, quem sabe você não está conseguindo nem inclusive orar. É porque existe uma guerra. E você precisa entender que nessa guerra você tem que se esforçar, você vai ter que colocar uma força além da que você já está colocando, para que você possa ver o Senhor se manifestar e você não paralisar nesta guerra. É por isso que Paulo, no verso 18 de Efésios 6, ele vai falar orando em todo o tempo, tá vendo? Ele conclui toda a sua instrução sobre a armadura de Deus, sobre a guerra espiritual, com a oração. Ele fala, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando e perseverando nisto. Então, você precisa perseverar e continuar, mesmo que você não sinta vontade. Você precisa colocar uma força além da que você está colocando e pedir a misericórdia de Deus. Então, o segundo motivo pelo qual muitas vezes você está enfrentando essa dificuldade na sua vida de oração, que eu acredito, irmãos, que a Bíblia deixa bem claro. O segundo motivo, muitas das vezes são pecados que não foram confessados. Pecados não confessados, muitas vezes eles atrapalham, eles colocam uma barreira na nossa vida de oração, eles colocam um peso na nossa vida de oração. Tem pessoas que elas não estão conseguindo ter uma vida de oração, não conseguem orar, justamente porque existem pecados ali que estão escondidos, que precisam ser confessados. A Bíblia deixa bem claro isso. A palavra de Deus fala lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, quando Deus fala para Salomão, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, ou seja, abandonar seus pecados, eu ouvirei do céu. Então isso deixa bem claro que o que colocava um céu de bronze, um céu fechado sobre o povo de Deus, era justamente os seus pecados. O que impedia o povo de Deus de ter uma vida de oração intensa, de ter uma vida de oração sólida, constante, profunda, uma vida de oração realmente firme, era justamente os pecados que eles escondiam na vida deles e não confessavam. É por isso que agora Deus vem e fala para Salomão, olha, se meu povo se arrepender de seus pecados e orar, tá vendo? Eu vou ouvir do céu. Vou perdoar o pecado, vou sarar a terra e os meus ouvidos estarão atentos à oração e os meus olhos estarão abertos sobre o meu povo. Então, se você está com pecados escondidos na sua vida, confesse. A Bíblia fala, confessai a Ele os vossos pecados, porque Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar. O Senhor não vai apenas te perdoar, Ele vai também te purificar, vai fazer a obra por completo. Então confesse, quem sabe é um pecado aí, é um vício,
ou quem sabe é algo que você fez que ninguém sabe, mas que isso está machucando teu coração, isso está ferindo tua consciência, isso tem bloqueado tua comunhão com Deus, confesse ao Senhor e Ele vai te perdoar e vai restaurar a sua vida e você vai ter sua vida de oração desbloqueada. Olha o que o Espírito Santo fala, que pessoas precisam confessar pecados para serem perdoadas e você vai ver como a sua vida de oração ela vai intensificar, ela vai mudar da água para o vinho. Bom, o terceiro motivo pelo qual eu acredito que muitas vezes a gente tem dificuldade na oração, enfrenta um desânimo, uma fraqueza, uma dificuldade terrível e não consegue orar. Terceiro motivo que eu acredito, irmãos, é porque existe algo grande de Deus que está a caminho vindo para suas mãos, vindo para nossas mãos. Toda vez que algo de Deus grande está vindo para nossas mãos, sempre nós iremos enfrentar dificuldade na oração. Analisa, sempre quando algo muito grande está por vir da parte de Deus. E aí entra o primeiro tópico, o primeiro motivo lá, entra nisso também, está ligado uma coisa com a outra. Lembra que eu falei da guerra espiritual? Então, muitas vezes, quando algo grande de Deus está por vir, algo grande de Deus está para acontecer, uma promessa, nós vamos enfrentar, muitas vezes, uma dificuldade intensa na oração. E é nesses momentos que você precisa, como Daniel, perseverar mais ainda, intensificar. Ainda que você muitas vezes não consiga orar por muitas horas, mas que você possa separar momentos do seu dia para orar, para dar graças a Deus, para suplicar misericórdia. Porque a Bíblia fala que quando Daniel estava prestes a ser promovido no capítulo 6, olha que coisa forte, Daniel estava prestes a ser promovido, o rei estava pensando em promover ele. Né? O rei viu em Daniel algo diferente. O que aconteceu? Quando Daniel estava prestes a ser promovido, o que aconteceu? O inimigo entrou no coração daqueles outros líderes, né? daqueles outros homens que estavam ali junto com Daniel, que ocupavam o mesmo cargo, para quê? Para armar contra Daniel. E eles focaram no quê? Na vida de oração de Daniel. E a Bíblia fala que eles formaram um decreto ali, justamente para que ninguém orasse durante 30 dias, a não ser ao rei. Porque eles sabiam que Daniel tinha uma vida de oração. Olha só que interessante. Só que a Bíblia fala que Daniel perseverou. Ele não se rendeu. E caiu na cova. Mas lá na cova Deus livrou ele e não teve outro jeito. Deus promoveu Daniel de um jeito ou de outro. Mas você percebe que a promoção que estava por vir na vida de Daniel trouxe o quê? Uma guerra na vida de oração de Daniel. Oh, glória! Então, quem sabe você esteja passando por um momento aí onde você está sentindo essa grande dificuldade para ter uma vida de oração, para orar. Você está com esse desânimo, essa fraqueza, você não está entendendo nada porque parece que o céu está fechado. É porque uma promoção de Deus está vindo. É porque algo grandioso de Deus está por vir na sua vida. Naquilo que você tanto pediu. Pode ter certeza, algo de Deus grande está acontecendo. Os anjos estão trabalhando a teu favor. E o diabo está tentando fazer de tudo para você parar de orar. Porque enquanto você ora e ora, o que acontece? Os anjos vão trazendo a resposta. Por isso está escrito lá em Salmos 91, que ele, o Senhor, dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Desde que nós estejamos na onde? No esconderijo do Altíssimo, em oração, na sombra do Onipotente, perseverando. É por isso que no final Deus fala, ele me invocará, ou seja, vai orar a mim, e eu ouvirei. Livrar-o-ei, glorificarei, e dali a abundância de dia lhe mostrarei minha salvação. Olha que coisa linda. Ou seja, promoção. Através do quê? Da oração. Então, irmãos, eu queria compartilhar isso com vocês. Faz alguns dias que eu fiquei sem postar um vídeo, mas hoje eu senti no meu coração, o Espírito Santo moveu meu coração, me deu graça, me deu tempo para compartilhar com vocês aqui que já estão inscritos no canal essa palavra. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser fortalecidas e renovadas. A mente espiritual, a visão espiritual, o entendimento espiritual de muitas pessoas vão abrir e muitos vão discernir o que está acontecendo e não vão se render ao desânimo, à fraqueza, à dificuldade, mas vão continuar firmes em nome do Senhor Jesus. Eu quero que Deus visite você agora. Eu oro para que o Senhor visite a tua vida, a tua alma, e que Ele fortaleça você, renove teu coração, renove a tua fé, e que a tua vida de oração não venha ficar bloqueada, que o céu se abra sobre a tua vida hoje, através desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Se você foi abençoado e abençoada, compartilhe esta palavra. Se você não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreva. Vai ser uma alegria ter você aqui, e nós vamos compartilhando mais da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, fique na paz.